Oi, amores. Voltando então aqui para retomar o nosso material agora com a unidade 4. Eu coloquei lá em cima um M, desculpa, tá, gente? Lá em cima tá 4, mas seria unidade, é um N, foi erro de digitação meu, tá? Unidade, tá bom? Unidade 4, crise do capitalismo e da democracia, é o período entre guerras. A gente está aqui agora, na verdade, no período. Essa é a tela de apresentação, vou falar sobre ela. A gente está no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Tá? Nós vimos a Primeira Guerra em sala, a gente falou sobre a Primeira Guerra, a gente vai ver esse período entre guerras e mais tarde a Segunda. Essa imagem aqui, essa tela de apresentação, eu trouxe essa imagem para a gente ver os três maiores exemplos aí de ditaduras, né, que vão surgir na Europa. A foice e o martelo, com essa estrelinha na parte esquerda, é o socialismo na Europa, representa aí a Rússia, né? Esses três países lá na frente, né, a suástica da Alemanha e o fascismo, né, da Itália, eles vão se unir, né? Vão estar unidos. Lá na frente a gente vai falar sobre isso, tá? Então tem aqui a foice e o martelo, né? Essa foice, esse martelo representando a Revolução Russa, representando aí o martelo falando dos trabalhadores das indústrias, a foice falando dos trabalhadores do campo. Essa estrelinha aí, muitos dizem que essa estrelinha está relacionada ao fato do socialismo querer chegar aos 5 continentes, às 5 pontinhas da estrela. Tá? Então esses são os três maiores exemplos de ditadura, né? A gente vai falar sobre isso. A suástica nazista, muito conhecida, lembra do Hitler, né? E o fascismo, isso aqui é um feixe, é uma porção de... Na verdade, são unidos aqui em torno de um machado, envolvido aqui num feixe, lembrando aí da união, né? Todos unidos em torno desse fascismo na Itália, tá? Voltando aqui um pouquinho, a Rússia, a gente fala do Lenin, né, o ditador, o Stalin, desculpa, gente, o Stalin. A suástica nazista lembra do Hitler. E aqui o branquinho do fascismo representando a Itália, tá? Mussolini na Itália. Vamos lá, como é que estava essa Europa, como é que estavam os Estados Unidos, como é que eles estavam depois da Primeira Guerra Mundial? Pessoal, os Estados Unidos, nos anos 20, né, logo depois da Primeira Guerra, a Primeira Guerra foi 14, acabou em 18, os Estados Unidos estão produzindo muito, as indústrias estão bombando, né, estão muito felizes, ganhando muito dinheiro, né? E vão inclusive vender armas, né? Venderam armas na Primeira Guerra Mundial, vão continuar vendendo na Segunda Guerra Mundial e vão emprestar muito dinheiro para essa Europa que foi destruída pela Primeira Guerra se organizar. É o que a gente conhece como American Way of Life, é o estilo de vida americano. Tá todo mundo muito feliz, até porque a Primeira Guerra Mundial ela foi concentrada na Europa. Os Estados Unidos vão entrar lá em 1917, mas eles não vão ser bombardeados. Não vai ter destruição aqui nos Estados Unidos. Então, a gente está na América. Então ele vai estar todo organizadinho, as indústrias produzindo muito. A Europa sim vai estar destruída, muitas mortes, indústrias, campos agrícolas, né, muita fome. Então os Estados Unidos vão emprestar dinheiro, vão ganhar muito com isso para que essa Europa se organize, tá? E a Europa, como é que tá? Destruída, arrasada, né? Vai, inclusive, muitos produtos alimentícios, muitos produtos que estão... As indústrias europeias não estão produzindo nada, estão destruídas, estão no chão, foram bombardeadas. Então vão importar muitos produtos dos Estados Unidos. Só que vai chegar um momento que os Estados Unidos vão emprestar dinheiro para essa Europa e essa Europa vai se organizar. Essa Europa vai conseguir se reerguer. E quando isso acontecer, ela não vai precisar mais dos Estados Unidos. Ela não vai mais importar produtos. Ela não vai mais pedir dinheiro emprestado. E aí essas empresas que estão produzindo muito, essas indústrias que estão produzindo muito, elas vão quebrar. Elas vão quebrar porque esse fluxo de dinheiro não vai ser mais o mesmo. Né? O fluxo vinha muito da Europa, essa Europa destruída que pegava dinheiro emprestado. Então essa bolsa, a bolsa de valores vai quebrar. Essas ações da bolsa de valores, essas ações das empresas não vão valer mais nada. Pessoal, os Estados Unidos vão passar por uma crise muito grande, chamada crise de 29, também conhecida como Grande Depressão. Muitas pessoas vão se matar por causa disso, vão perder seus empregos, né? As pessoas vão perder aí suas casas, né? Casas que eram hipotecadas, né? Que estavam hipotecadas lá no banco. Então você pega o dinheiro no banco para você poder comprar uma casa. Se você não paga esse dinheiro que você pegou emprestado, o banco vai tomar a sua casa. Então isso vai acontecer muito, tá? Essa política que está aqui, olha, do New Deal, vai ser uma maneira aí de tentar organizar, né, os Estados Unidos diante dessa crise de 29, tá?
o desemprego vai diminuir, a gente vai ver alguma melhoria, mas melhorar de fato mesmo quando chegar lá na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos vão se reerguer e reerguer muito, porque vão voltar a fazer muita arma, muita bomba, muito tanque para vender para a Europa, tá? A contradição do American Way of Life é aqui, olha, um outdoor, percebam um outdoor e uma fila de desempregados. O outdoor tá assim, ó, American Way of Life, é o estilo de vida americano. Um carro, a família sorridente, feliz dentro do carro, mas é contraditório porque aqui embaixo a gente vê uma fila de desempregados por conta da crise de 29, tá? E aí a gente vai ver o quê? A gente vai ver essa Europa que passou pela Primeira Guerra, né? Uma Europa que está começando a se reerguer, que vai começar a pensar assim, aquele liberalismo, aquela forma de organizar a economia, onde o Estado não intervém na economia, onde a própria empresa, as próprias indústrias, as próprias empresas colocam preço sobre as coisas, elas é que vão ditar como é que vão funcionar, como é que vai funcionar a economia, isso não deu certo. A Europa está se reerguendo, mas ela passou por um problema muito grave depois da Primeira Guerra Mundial. Então eles vão incentivar muito o surgimento desses líderes, desses pulsos fortes, desses ditadores, para organizarem essa Europa. Essa Europa vai precisar de homens fortes, sabe? De homens com poder de fala para poder organizar essa Europa, apesar dela estar se reerguendo, mas vão surgir essas pessoas aí que vão dizer, essa democracia, né? Essa questão aí de cada um fazer o que, principalmente as empresas, né? Regerem aí a sua economia, isso não deu certo. O Estado tem que intervir. O Estado com E maiúsculo, ele tem que intervir na economia e na política. E vão surgir aí o Stalin, né? Vai surgir principalmente o Hitler e o Mussolini, tá, gente? Principalmente também, eu coloquei aqui o medo vermelho destacado, porque o socialismo está crescendo e eles não querem que esse socialismo chegue aqui na Europa Ocidental. Ele está saindo ali da Rússia, está saindo da parte oriental e eles não querem que isso chegue à Alemanha, eles não querem que isso chegue na Itália, na França, tá? Então vão surgir esses caras com uma forte repressão aos opositores, com campo de concentração, com caça aí aos judeus, né, outros grupos também, mas muito dos judeus a gente vai falar sobre isso. Então esses grupos aí vão se organizar e esses homens vão ter o pulso forte e um poder de oratória muito grande, vão conseguir convencer, inclusive, né, as pessoas, a população. O Heil Hitler, aquele quando a pessoa levanta a mão, né, quando ele passa e tudo, aquilo é um culto ao líder, né, é cultuar a imagem do Hitler, tá? Aqui eu tenho os principais exemplos, eu trouxe aqui o Mussolini e o Hitler, o fascismo italiano, né? Vai haver lá uma marcha sobre Roma, trazendo aí a questão da população, trazendo aí a ideia da participação do povo aderir a esse movimento fascista, tá? Eu tô vendo aqui o Mussolini no poder, então como eles vão conseguir organizar de alguma maneira, esses caras vão conseguir, o Mussolini e o Hitler, organizar a economia da Itália, que passou pela Primeira Guerra Mundial e estava destruída, o Hitler também, que passou pela Primeira Guerra e estava destruída, a Alemanha. Então, quando eles conseguirem organizar essas economias, o povo vai dizer, nossa, esse é o cara, ele tem que ascender, ele tem que governar o meu país, tá? Eu trouxe aqui também o apoio da Igreja Católica, vai surgir aqui o Estado do Vaticano e o Papa também vai apoiar. Nossa, a Igreja viu aquilo tudo, gente, fingiu que não viu. Assim, tá, gente? Assim, muitos padres, alguns papas, né, criticam essa postura da igreja, mas naquele momento o papa é o líder do Vaticano e foi conveniente para a igreja, vamos e venhamos, né, criar um estado do Vaticano, criar um estado dentro da Itália, onde o papa seria o líder, tá? Eu trouxe aqui os símbolos nazistas, eu tenho a suástica aqui à direita, eu tenho a exaltação do líder aqui na base, o Heil Hitler, e o Mein Kampf, né, que foi o livro que o Hitler escreveu lá na prisão, né? Ele vai escrever esse livro falando muito dos ideais, do que ele queria para essa Alemanha, tá? Como é que foi esse final dessa Primeira Guerra? Tratado de Versalhes, né, gente? A gente já sabe disso. O Tratado de Versalhes vai arrasar com a Alemanha, vai dizer à Alemanha, você foi responsável por isso, e agora é a hora desse revanchismo, desse sentimento de revolta, de tristeza, de raiva, tipo, poxa vida, a Alemanha foi responsabilizada sozinha, não pode ter exército, vai limitar aí o poder desse exército, não pode produzir armas, na verdade verdadeira ele não vai obedecer isso não, mas a gente vai ver isso mais pra frente lá em Segunda Guerra Mundial, tá? Aqui a questão da raça ariana,
perdão, o Hitler vai trazer essa questão do povo ário, do povo nórdico, desculpa, do povo loiro, dos olhos claros, daquela ascendência ariana, né? E as pessoas que eram, vamos falar assim, miscigenadas, não eram bem-vindas, tá? Essa raça ariana vai precisar mais tarde, pessoal, de um que a gente chama de, tá aqui nessa tela, olha, de um espaço vital, vou falar sobre isso, tá? Para poder se desenvolver. Por isso, essas expansões, por isso, invasões a outros países. Essa República de Weimar, logo assim que acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha é uma república chamada República de Weimar, e o Hitler vai responsabilizar essa política da república, inclusive de ter tirado, né, de ter acabado ali, né, de ter feito com que a Alemanha se rendesse, né, na Primeira Guerra e assinado, na verdade, esse Tratado de Versalhes, essa república vai ser responsabilizada pela situação que a Alemanha vai estar vivendo, né? Desemprego, Alemanha destruída, se rebaixando, né? Pedindo dinheiro emprestado. Isso vai dar um sentimento de revanche, né? E o Hitler vai ascender em 1933, trazendo esse pulso forte, trazendo essa questão aí de melhoria para a Alemanha, muito voltado para a ditadura, tá, gente? Aqui tem o Putsch de Munique, vai ser um golpe que o Hitler vai empreender aí para tentar assumir, né, em 1923, mas ele não vai conseguir não, tá? Não vai conseguir não, ele vai ser preso e vai ser aqui que ele vai escrever o Mein Kampf, que vai virar a Bíblia aí da Alemanha, tá? Aqui sim o espaço vital vai ser esse momento em que essa Alemanha, esse pan-germanismo, todos os alemães, né, tem que se organizar dentro de um lugar só, tem que se concentrar dentro de um único país, dentro de um território, mas a gente precisa de um território muito grande, então vamos invadir outros países, tá? Então tem invasão da Polônia, invasão da França, a gente vai ver lá na Segunda Guerra Mundial. Tá? Aqui a teoria ideológica do Hitler, né? Ele fala aqui do Mein Kampf, sobre o que ele queria. Mein Kampf significa minha luta, tá, gente? E o Hitler colocando aqui a democracia, a questão do povo ter poder de fala, do povo participar da política, isso era muito ruim, né? Porque o povo não tem discernimento para isso, tá? As minorias não devem participar de política, tá bom? Trouxe aqui as páginas de exercícios, bons estudos, se cuidem, e vou postar lá para vocês, vou ver se eu consigo encontrar aqui algum documentário, deve ter algum documentário interessante, eu não busquei, não vou negar, vou tentar colocar o link para vocês lá, tá? Beijo, se cuidem, até!